E hoje, como nós vamos falar sobre a onipotência de Deus, o que significa nós dizermos que Deus ele é onipotente? Significa que Deus ele possui todo o poder que existe, todo o poder que há. E esse poder de Deus é tão grande, é tão imenso, infinito, que vai além da nossa compreensão humana. O poder de Deus é tal que excede a nossa compreensão humana. Então, para abrir este estudo, eu gostaria que você, juntamente comigo, vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse. Vamos partir desse texto, Apocalipse, capítulo de número 19. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Versículo de número 6. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 6. Esta daqui é uma visão de João, onde ele pôde contemplar um evento que vai acontecer, chamado de as bodas do Cordeiro. Quando nós estudarmos sobre escatologia, nós vamos falar de forma mais detalhada sobre as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é uma celebração dos salvos no céu com o Senhor Jesus. Amém? As bodas está falando de uma celebração, de um casamento, a consumação do casamento de Cristo, que é o noivo, com a igreja, que é a noiva. Amém? As bodas do Cordeiro. E no versículo 6 está escrito assim, vamos ler Apocalipse capítulo 19, versículo de número 6, que diz: então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, a igreja, os santos, os profetas do Antigo Testamento, todos os salvos ali reunidos, uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, amém? Olha que declaração maravilhosa que a palavra de Deus faz. O Senhor, a última parte, o Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ou seja, o Deus onipotente. Louvado seja o seu nome. Então, nós temos aqui o testemunho da igreja, dos santos, dos anjos, dos profetas, que declaram que o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos aqui agora para Salmos, capítulo de número 115. Salmos, capítulo de número 115. Lembrando que se você quiser fazer um comentário, você pode fazer um comentário, tá bom? Levanta a sua mão se você quiser falar. Se você quiser perguntar alguma coisa sobre o que nós estamos abordando aqui nessa noite, você fique à vontade, tá bom? Eu gostaria que alguém lesse para mim o Salmo 115, versículo de número 3. Isso mesmo. Olha que coisa interessante que o Salmo está dizendo, que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. A versão da irmã Marlene diz: faz tudo o que lhe apraz. A minha versão, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe
agrada. Eu gosto da tradução da NVI. A NVI traduziu da seguinte forma: o nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada, faz tudo o que Ele quer. E por que Deus pode fazer tudo o que Ele quer? Porque Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Deus possui todo o poder que há. Então, quando nós afirmamos que Deus, Ele é onipotente, nós estamos dizendo que Deus, Ele tem a capacidade e Ele tem o poder para fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. É que o Salmo que nós acabamos de ler está dizendo: Ele faz tudo o que lhe apraz, tudo o que lhe agrada, tudo o que Ele quer, porque Ele é onipotente. Então, quando nós vamos ter, eu acredito que na próxima semana, nós vamos falar sobre os nomes de Deus. Eu lembrei até da irmã Nilza, outro dia eu conversando com a irmã Nilza, e aí ela estava falando sobre essa questão, né? Porque os testemunhas de Jeová, eles dizem que o nome de Deus é Jeová, e de fato, um dos nomes de Deus é Jeová. Mas dentre outros nomes, porque o nome de Deus está relacionado também com a sua pessoa e com os seus atributos. Então nós vamos ver na Bíblia Sagrada, Deus, Ele sendo chamado de alguns nomes sendo utilizados para falar sobre o Deus de Israel. E um desses nomes de Deus é El Shaddai. El Shaddai significa o quê? A palavra El fala sobre Deus, El quer dizer Deus, né? Por isso que você vai ver que a maioria dos nomes bíblicos tem o El, né? Inclusive o meu nome, Elias, El, tem o E e o L, que são nomes que glorificam a Deus, né? São nomes que exaltam a Deus, ao Deus de Israel. Você vai ver Daniel, você vai ver Miguel, por exemplo, né? São nomes que glorificam a Deus, né? Então, o nome El significa Deus, e Shaddai significa todo-poderoso. Então nós percebemos que nesse nome de Deus, El Shaddai, é um nome que exalta essa característica, esse atributo de Deus, que é a onipotência. O nosso Deus, Ele é El Shaddai. O nosso Deus, Ele é o Deus todo-poderoso. Amém? E Jó, meus irmãos, Jó, eu acredito que Jó, ele está coladinho aqui com o Salmo, né? Você vai voltando aí um livro, é um livro antes dos Salmos, Jó, capítulo de número 9. Jó, ele percebeu isso, Jó entendeu que Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Em Jó capítulo 9, versículo de número 19, Jó, ele fez a seguinte declaração, olha só, Jó capítulo 9, versículo de número 19, Jó declarou o seguinte: se és uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: quem pode me intimidar? Então Jó, no seu entendimento de Deus, na sua compreensão sobre esse Deus, ele faz essa declaração: se é uma questão de força, então ele é o forte. Em outras palavras, Jó, ele está dizendo que o poder e a força absoluta pertencem a Deus. No que diz respeito à força, ele é o forte. No que diz respeito ao poder, ele possui todo o poder. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que possui toda a força. Amém? E em uma outra passagem, hoje nós vamos caminhar aqui por muitas passagens bíblicas. Vamos aqui para o livro do profeta Isaías. De Jó, você vai passar aí, né? Jó,
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Aí você vai entrar na seção dos livros proféticos aí, Isaías capítulo de número 40. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 28. Nesse capítulo 40, a partir do versículo 12, nós temos aqui vários versículos que vão exaltar a majestade de Deus. Essa é uma passagem muito poderosa das Escrituras que falam sobre esse Deus maravilhoso a qual nós estamos anunciando aqui. Então, a partir do versículo 12, nós vamos ter aqui uma descrição da majestade de Deus, desse Deus maravilhoso. Mas nós vamos ler aqui o versículo de número 28. Isaías 40, versículo 28 diz assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável? Nessa noite passada eu passei batido do horário, né? Eu fiquei entestido ali vendo um curso na internet, entrei pela madrugada, acordei hoje muito indisposto, né? O meu dia não foi um dos melhores dias e eu me senti muito cansado, fadigado. E eu me canso, assim como você se cansa. Talvez você esteja aqui a semelhança de mim, você está aí cansado, né? Talvez tenha tido um dia de trabalho puxado e você está cansado aí. Por que a gente se cansa? Nós nos cansamos porque a nossa força, ela vai se esgotando, ela se esgota, ela não é uma força que é ilimitada, não, a nossa força ela é limitada, e é por isso que a gente se cansa. Mas a Bíblia está dizendo que Deus, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, e Ele também não se fadiga. E por que Deus, Ele não se cansa e Ele não se fadiga? Porque o poder de Deus, Ele é infinito, Ele é o Deus onipotente, é por isso que Ele não se cansa. A força, o poder de Deus é inesgotável, isso é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Inclusive, quando você lê ali em Gênesis capítulo de número 1, você vai ver que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º Ele descansou. Será que Deus se cansou ali naquele momento? Claro que não, né? Deus, Ele não se cansa, a sua força é inesgotável e infinita. E ali Deus estava nos dando, na verdade, o exemplo de que nós, seres humanos, limitados em nossa força, precisamos de descanso, precisamos de repouso. Amém? Então, Deus, Ele possui todo o poder e o seu poder é infinito. Vou fazer uma pergunta de vocês, uma pegadinha aqui com vocês. Mas é importante nós falarmos sobre algumas coisas aqui, porque quando nós falamos sobre Deus, é importante nós pensarmos o seguinte, que nós vivemos um tempo onde as informações correm muito rápido aí, por causa da internet, e você percebe que muita gente acaba por meio das filosofias que o mundo apresenta aí se perdendo e até se tornando incrédulos. Você vai ver muitas pessoas que mesmo passando por uma infância vindo à igreja, muitas delas ao entrar numa faculdade se perdem na sua fé. Você vai ver principalmente pessoas que se dizem ateus questionando sobre Deus. E se você for uma pessoa que não tem um conhecimento básico da Bíblia Sagrada, você pode
se deixar levar pelos argumentos que são levantados por aí, questionamentos que são levantados, principalmente no que diz respeito à pessoa de Deus. Amém? Por isso que é importante você vir num culto de doutrina. Você vir num culto de doutrina e ouvir o que a Bíblia diz sobre Deus e sobre toda a obra da cruz, sobre a Bíblia Sagrada. Você vai ver pessoas questionando sobre a veracidade da Bíblia, a autenticidade da Bíblia, pessoas dizendo que a Bíblia foi escrita por homens e que foi modificada. Você vai ouvir de tudo. E quando se fala sobre Deus, sobre os atributos de Deus, sobre o caráter de Deus, muitas pessoas ficam ali questionando o seguinte: se Deus ele é onipotente, ele possui e pode fazer toda e qualquer coisa que ele quiser fazer, conforme o Salmo 115 que nós lemos aqui, então será, olha essa pergunta, talvez você já tenha ouvido, mas se você não ouviu, talvez um dia alguém chegue com esse argumento para você e dizer assim: se Deus ele é onipotente, será que Deus ele pode construir uma pedra tão grande que ele mesmo não possa carregar? Isso é uma pergunta recorrente dos ateus, para tentar dizer que é contraditório nós dizermos que Deus é onipotente. Então eles perguntam sempre, eles fazem essa pergunta: será que Deus ele pode fazer uma pedra tão grande que ele mesmo não possa carregar? Então eu pergunto a vocês o seguinte: se Deus ele é onipotente, será que Deus ele pode fazer literalmente tudo, de forma literal, ao pé da letra assim? Melhor dizendo, vou reformular a pergunta: será que existe alguma coisa que Deus não pode fazer de forma literal? Quando alguém chegar e perguntar para você, fizer essa pergunta para você, se alguém um dia chegar e perguntar para você, se Deus ele é onipotente, será que ele pode fazer uma pedra tão grande que ele mesmo não possa carregar? Você responda para a pessoa o seguinte, diga para ela assim: olha, não, Deus ele não vai fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar. Por quê? Porque Deus não é, vamos usar uma linguagem forte aqui, porque Deus não é idiota. Deus não é idiota para fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar, tá bom? Isso significa que Deus ele pode fazer todas as coisas, mas Deus não vai fazer, preste atenção, Deus não vai fazer aquilo que contraria a sua natureza. Amém? Deus não vai fazer aquilo que contraria a sua natureza. Por exemplo, Deus é santo, então Deus não vai fazer nada que seja contrário à sua natureza santa. Por exemplo, Deus não vai cometer pecado. Vocês estão entendendo? Então, quando alguém perguntar, fizer essas perguntas capciosas para você, tenha em mente isso: Deus é onipotente, pode fazer todas as coisas, ele faz tudo o que lhe agrada. Mas por que Deus ele não vai cometer um pecado, por exemplo, ou fazer uma idiotice dessa de construir uma pedra maior que ele não possa carregar? Porque isso contraria a sua natureza e ele faz somente aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. E Deus não tem prazer no pecado, por exemplo. E é por isso que ele não vai pecar e não vai fazer alguma coisa que seja contrária à sua natureza. Abacuque capítulo 1 versículo 13 diz o seguinte: tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão, porque então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles, né? ênfase para a primeira parte desse versículo: tu és tão puro de olhos que não podes suportar nem tolerar o mal nem a opressão. Ou seja, Deus não vai fazer nada que seja contrário à sua natureza. Ele não vai, por exemplo, olhar para
o pecado, porque Ele é santo, porque Deus é santo. Amém? Outra coisa que Deus não vai fazer, porque contraria a sua natureza. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 13. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 13, diz assim, se fomos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus sendo um Deus justo, santo e fiel, se tem uma coisa que Deus não vai fazer é ser infiel. Deus não será infiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode fazer algo que contrarie a sua natureza. Não é porque nós que somos falhos, pecadores, erramos e somos infiéis, muitas das vezes, que Deus vai deixar de ser fiel. O meu filho e minha filha está sendo infiel, por causa disso eu vou deixar de ser fiel. Não, Deus não pode fazer nada que contrarie a sua natureza. Então, embora nós sejamos infiéis, Deus permanece sendo fiel. Diga amém. Outra coisa que Deus não fará, Deus, Ele não vai mentir, por exemplo. Deus, Ele não vai mentir, porque o nosso Deus, Ele é a verdade. Hebreus capítulo 6, versículo 18 diz: Ele faz isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então, Deus, Ele não pode mentir, porque a mentira contraria a sua natureza. Deus, Ele é a verdade, Ele não pode mentir. Amém? Outra coisa que Deus não vai fazer, Deus, Ele não pode ser tentado a pecar. Deus, Ele não pode ser tentado a pecar. Tiago 1,13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Amém? Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não fica lá se coçando para fazer alguma coisa errada. Não. O nosso Deus é santo e Ele não pode ser tentado pelo mal. Amém? Então a conclusão é de que se Deus, Ele fizesse alguma dessas coisas, Ele deixaria de ser Deus. Amém? Se Deus mentisse, se Deus fosse infiel, se Deus se cansasse, se Deus se limitasse a um espaço, se Deus pudesse morrer, todas essas coisas que são contrárias à sua natureza, se Ele pudesse fazer, se Ele fizesse qualquer uma dessas coisas, Ele deixaria de ser Deus. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus imutável, Ele não muda jamais, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Amém? Ele é Deus, louvado seja o seu nome. Então é correto nós afirmarmos que Deus pode fazer qualquer coisa que esteja de acordo com a sua natureza. Então, quando nós falamos que Deus é onipotente, nós estamos dizendo que Ele fará tudo aquilo que lhe agrada, tudo aquilo que é condizente com a sua natureza, e Ele não fará aquilo que contraria a sua natureza. Entendido isso? Amém? Então Deus é onipotente. Ser onipotente significa também que Deus tem o controle e soberania sobre tudo o que existe. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa parte aqui, que é muito interessante e que com certeza vai fazer você olhar o pecado por uma outra perspectiva. Muitas das vezes a gente não leva o pecado a sério. Muitas pessoas
banalizam o pecado, como se o pecado não fosse algo tão grave assim. Mas depois do que eu vou dizer aqui, você vai ter uma outra perspectiva sobre o que é o pecado e da gravidade do pecado. Amém? Olha só, Deus ele tem o controle e soberania sobre tudo o que existe. Ele tem o controle e soberania sobre tudo o que existe. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Deus do universo. Ele governa no céu, na terra e aonde for. Ele é soberano e Ele é poderoso. Deus é tão poderoso que nem mesmo o diabo pode fazer aquilo que ele quer. Você sabia disso? O diabo ele não faz aquilo que ele quer. Já pensou se o diabo pudesse fazer tudo aquilo que ele quer fazer? Nenhum de nós estaríamos aqui agora. Você sabia disso? Se o diabo pudesse fazer o que ele quer, nenhum de nós estaríamos aqui, porque o propósito do diabo pode ser resumido de três formas, né? Matar, ele veio para matar, roubar e destruir. Se o diabo pudesse fazer tudo aquilo que ele quer fazer, estaríamos todos mortos no inferno, queimando lá para todo sempre. Mas como ele não faz tudo aquilo que ele quer, porque Deus, ele é soberano, ele possui todo o poder, ele governa todas as coisas, e até mesmo o diabo não pode fazer tudo aquilo que ele quer. Uma prova disso está ali na história de Jó, no capítulo 1 e capítulo de número 2. A Bíblia diz que Satanás ele vai, se apresenta diante de Deus e vai fazer, Deus vai fazer questionamentos para o diabo. Viste o meu servo Jó, homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, não existe na terra ninguém como ele. Aí o diabo vai dizer o quê? Mas ele só faz isso porque você abençoa ele, protege ele, ele está cercado de bênçãos ali e tudo, mas se tu tirar aquilo que ele tem, com certeza ele vai blasfemar o teu nome. Não é assim que acontece? E aí Deus diz para o diabo: olha, faz o seguinte, vai lá então, toca nos bens dele, só não toca nele. Aí o diabo vai, destrói tudo que Jó tem, mas não toca nele. Por quê? Porque Deus governa sobre todas as coisas. Deus ele possui todo o poder. O diabo não faz aquilo que ele quer. Amém? Porque Deus tem todo o poder e governa sobre tudo e sobre todos. Amém? Toda vida é sustentada por Deus. Toda vida é sustentada pelo poder de Deus. Olha só o que diz esse texto de Hebreus 1:13, né? Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus ele governa e Deus ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele governa todas as coisas. Deus ele reina e Deus ele sustenta, como eu disse aqui, ele sustenta toda a vida. Vou dar um exemplo: toda a fonte de poder emana de Deus. A vida, toda a vida emana de Deus. Ou seja, se nós nos movemos, poder de Deus. Por que o pecado é uma afronta terrível contra Deus? Porque a vida quem dá é Deus. Quem sustenta a vida é Deus. Se vivemos, se nos movemos, se respiramos, tudo isso, Deus, emana de Deus e vem de Deus. E por que o pecado é tão terrível? Porque a gente pega tudo isso que Deus nos deu, toda essa força, toda essa energia, e nós direcionamos para afrontá-lo com o nosso pecado.
Você está entendendo por que o pecado é uma afronta terrível contra Deus? É porque Deus, ele é o sustentador da vida. Se nos movemos, se respiramos, Deus, tudo vem dele, tudo provém dele. Aí nós pegamos tudo isso e devolvemos ele em forma de pecado. Que afronta contra Deus, né? É por isso que o pecado é algo terrível. É por isso que o pecado é algo que afronta completamente a Deus. Amém? Um pecado somente foi o suficiente para que o primeiro casal fosse banido do Éden. Um pecado foi o suficiente para Deus dizer: olha, se você comer, ou em outras palavras, se você desobedecer, se você deixar de crer e confiar nisso que eu estou te dizendo, se deixar de confiar na minha palavra, certamente morrerás. Mas não é 1000 pecados, mas não é 100 pecados, um pecado somente afetou tudo, principalmente o ser humano. A criação foi afetada e principalmente o ser humano. Amém? Quando nós formos estudar sobre a doutrina do homem, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a gravidade do pecado que nos atingiu. Amém? Então Deus, ele sustenta todas as coisas e o pecado é algo terrível porque nós usamos tudo isso que provém de Deus e afrontamos ele com os nossos pecados. Amém? Atos 17, 25 diz: nem é servido por mãos humanas. Paulo falando sobre o Deus Todo-Poderoso. Não é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Atos 17, versículo 25. Olha que coisa interessante. Deus é aquele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Já pensou, meus irmãos? Aí a gente pega tudo isso e devolve. Que ingratidão, né? Quão pecadores somos, né? Quão incapazes nós somos diante desse Deus poderoso. Amém? Por onipotência também estamos dizendo que Deus, ele pode fazer o impossível. Deus pode fazer o impossível. Como o que, pastor? Como ressuscitar um morto, por exemplo. Isso a medicina, por mais que avance, por mais que os cientistas e os médicos avancem nos seus estudos, nas suas pesquisas, até hoje, nenhuma medicina, nenhum médico, nenhuma ciência foi capaz de trazer um morto, trazer ele de volta à vida, né? Trazer um morto de volta à vida. Ninguém foi capaz e ninguém será capaz de fazer isso. Mas Deus, por ser onipotente, Ele pode fazer o impossível. Deus, sendo aquele que é o autor da vida, o sustentador da vida, como acabamos de dizer, Ele pode fazer um morto ressuscitar. E você vai ver a ressurreição de mortos acontecendo na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você vai ver pessoas que morreram e pelo poder de Deus, eles voltaram à vida novamente. E há uma promessa de Deus a todos aqueles que creem no Senhor Jesus, de que todos nós seremos ressuscitados um dia. Amém? Você crê nisso? Por que a gente não duvida disso? Por que a gente não duvida de um absurdo desse, falando de uma perspectiva humana e de uma perspectiva dentro dos padrões da sabedoria humana? Um absurdo dizer que uma pessoa morta, ela tem condições de voltar a viver novamente. Mas por que a gente não duvida disso? Porque Deus, Ele é onipotente, Ele é poderoso para fazer o impossível. Amém? Por que cremos na ressurreição? Porque o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus fiel, que prometeu e que não pode ir contra a sua natureza, que é mentir. E mesmo que formos infiéis, Ele será
fiel à sua palavra. E um dia, mesmo que a gente venha a morrer um dia, existe uma promessa que no ressoar da última trombeta, quando o Senhor Jesus voltar, no ressoar da última trombeta, nós seremos ressuscitados. Amém? Então não importa o que vai acontecer com o nosso corpo, do pó da terra fomos tirados, ao pó da terra voltaremos. Podemos comparar a morte como uma semeadura. O lavrador, ele vai, abre a terra, lança a semente, jogou a terra em cima. Não é assim que acontece? Aí depois de um tempo, aquela semente brota, se torna uma árvore frondosa, frutífera. E é exatamente o que acontece com o nosso corpo. Então o nosso corpo um dia vai ser lançado como uma semente na terra, no pó da terra, e no ressoar da última trombeta, o nosso corpo vai ser ressuscitado, tudo isso pelo poder de Deus. Agora é lógico que uma semente é lançada como semente, mas quando ela nasce, ela não nasce uma semente. E da mesma forma, o nosso corpo débil, frágil, limitado, cheio de problemas, imperfeito, é lançado na terra, não ressuscitará imperfeito, mas ressuscitará perfeito, glorificado. Teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus para a sua glória. Amém? Porque Deus, ele é onipotente. Deus pode fazer o impossível e Deus pode fazer também o improvável. O que seria o improvável? O improvável, um exemplo é Jesus andando sobre as águas. Isso é algo improvável, era algo improvável, mas Deus, por ser onipotente, ele faz o impossível e ele faz o improvável. Mateus 19:26, para nós encerrarmos, diz: Jesus olhando para eles disse: para os seres humanos tudo isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Então que a gente saia daqui dessa noite com essa perspectiva de Deus, porque para Deus nada é impossível. Amém? Todos os grandes homens de Deus do passado, se você for estudar a história desses homens de Deus que fizeram coisas extraordinárias nas suas gerações por meio do poder de Deus, vocês vão ver que todos eles tiveram um entendimento muito, vamos dizer assim, acima da média dos demais. Foram pessoas que, ao estudar os atributos de Deus, ao estudar quem Deus é, foram pessoas que tiveram a sua vida transformada. E eu espero que a nossa vida também seja transformada à medida que nós vamos avançando aqui nos nossos estudos bíblicos, à medida que nós vamos meditando aqui nos atributos de Deus. Eu espero que a nossa vida seja transformada, que a gente saia daqui com esse entendimento de que Deus tudo pode fazer o impossível, pode fazer o improvável, que Deus, ele é onipresente, está conosco, jamais estaremos só. Olha só, quem tem esse entendimento, essa revelação, solidão, nunca mais. Mesmo sozinho, não estou só, Deus está comigo, porque Deus prometeu e é fiel à sua palavra. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus?